e aí a gente vai usar a superfície de resposta, né? Então, primeiro, deixa eu só lembrar que ajustar o modelo para a resposta densidade, ajustar o modelo para a área de superfície, outro exemplo com dois modelos, né? Tira as conclusões, construa gráficos de contorno e outras superfícies que julgar apropriados para ajudar na interpretação dos resultados, e aí suponha que as especificações exijam esses níveis, encontre o conjunto de condições de operação que resultarão em um produto que satisfaça esses requisitos. Eu Tá, fui até C, professora. Chegou na D, complicou. Ah, tá. Tá, mas sua dúvida é na C ou na D? Na D, na D. Entendi. Gente, olha só, aqui é um exercício em que, assim, demandaria a gente usar o planejamento de experimentos como um método de otimização, né? Que é o que a gente faz, assim, eu quero definir, minha resposta tem que estar nesse intervalo aqui. Quais são os configuradores que deixam a minha resposta nesse intervalo? Existem métodos específicos para fazer isso, só que a gente não viu isso na disciplina. A gente viu que a gente tem uma equação ajustada, como é superfície de resposta, a gente até fez um exemplo em sala, né? Em que a gente pode plotar essa superfície ao longo dos níveis dos fatores, porque os fatores são numéricos e tem mais de 2 níveis, né? Então a gente consegue fazer isso. Certo? A temperatura não, mas a taxa de mistura não, mas tá. Densidade, área de superfície. Você tem duas respostas. Então a ideia é, com base nas predições aí, vocês... tá, vocês não conseguiram fazer o gráfico de contorno, é isso, né, Oésio? Agora que eu tô pensando, eu acho que o gráfico de contorno, agora que eu tô pensando, gente, só tem 2 níveis esses fatores. Não sei se vai fazer muito sentido. Porque ele vai fazer tudo de forma linear. Não sei se... Professora, Sim, tá me ouvindo? tô ouvindo. Sim, eu também não sei se eu fiz certo. Eu peguei um código que você já tinha feito para um outro exemplo. Aham. Eu acho que era ângulo, velocidade de corte, era alguma coisa assim. É. Aí, se eu não me engano, você pegava o intervalo entre os fatores, por exemplo, sei lá, entre os níveis do fator x. Aí os níveis são, não sei, 1 e 10. Aí você pegava os valores entre 1 e 10 desse fator e do fator 2 também. E eu fiz assim, peguei esse intervalo dos fatores Fez a e fiz, predição, né? Com base na é, equação. e E depois eu dois. peguei os dois gráficos de contorno e a área de interseção que atendia esses dois requisitos. Se eu não me engano, era a densidade e a área. Sim. A ideia é fazer isso mesmo. Eu só estou me perguntando como que fica esse gráfico, se ele fica realmente um gráfico bonitinho ou se ele fica uma coisa estranha, porque os fatores só têm 2 níveis, mas acho que dá para localizar, né? O primeiro gráfico que eu fiz ficou completamente fora da escala, porque, se eu não me engano, a área era entre 0,3 e 0,6. E o meu gráfico estava dando coisa assim na casa de 1.000, 20 mil, 30 mil, aí estava Tava... completamente errado. Mas aí depois eu refiz o gráfico. O Fausto mandou o gráfico aí que eu achei no bate-papo. Uhum. Assim, Fica... não ficou uma coisa completamente bonitinha, até porque os gráficos de contorno não ficam. Eu não sei como explicar, não assim, fica igual, né? os gráficos, assim, com aquele da aula, eu tive que ficar testando, sabe? Várias Uhum. configurações para eles ficarem bonitinhos. Mas agora eu estou vendo esse experimento aqui, e os fatores só tem 2 níveis. Na hora que eu montei o exercício, eu não me atentei muito para isso. Então pode ser que os gráficos fiquem meio toscos, sabe? Porque não fica aquela superfície interessante. Porque a ideia é fazer os gráficos de contorno ou de superfície para as duas respostas e olhar os gráficos e tentar achar alguma área, alguma interseção entre o ótimo dos dois, mas uma coisa no olho mesmo, tá? Para responder, no caso, a letra D.
tá? Alguma coisa assim. Se você fosse fazer uma escolha com base nisso, né, como que você faria? Mas uma coisa olhando o gráfico, mas assim, a gente está olhando um gráfico, mas é um gráfico que tem uma predição, né? Tem um modelo ajustado que eu usei esse modelo para construir aquele gráfico. Então, não é um gráfico de uma análise descritiva. Então, aí tudo bem. A ideia da letra D é essa. Eu não sei se vocês conseguiram localizar esse tipo de coisa. Eu tentei fazer para aquela matriz que gera na predição, só que eu não consegui, ficou uma zona. Eu estava tentando ver interseção pela matriz, mas não deu certo. Aí eu fiz pelo gráfico mesmo. Foi meio... Não foi de olho, né? Porque dá para ver Os valores. o Z no gráfico de contorno na resposta final, né? Então foi de olho, assim, mas não ficou uma coisa muito, muito bonita. Mas foi o melhor que a gente conseguiu. Entendi. Mas a ideia é essa mesma. A ideia é assim, né? O que que eu espero de vocês nessa questão? Que vocês ajustem o modelo corretamente, considerando tudo aquilo que a gente viu em sala, né? Então, assim, são 3 fatores, tem, enfim, por exemplo, tem interação, não tem? Qual o modelo final para a densidade? Esse modelo final, ele está validado, né, de acordo com as suposições que a gente tem? Beleza, eu vou ter um modelo final para a densidade, vou ter um modelo final para a área de superfície, e com base nos valores preditos desses modelos, eu vou escolher a configuração ótima, né? Então, se tem variável que não é significativa, eu tenho que ter tirado essa variável. Então, assim, a ideia é ver se esse raciocínio está correto, tá? Às vezes, na prática, realmente, os gráficos não ficam tão legais, né, quanto a gente esperaria, assim, que a gente vê, às vezes, no exemplo de sala. Mas a ideia é vocês usarem um raciocínio, tá? E é meio que no olho mesmo, é meio que olhando os valores preditos, porque a gente teria que usar um outro tipo de modelo para a gente poder fazer isso de forma diferente, tá? Pois é, a gente fez de forma binária, tanto que amarelo é Z igual a 1, roxo é Z. O Z é o quê? A resposta? Tá. Onde 1 é que atende aos requisitos, 0 é o que não atende. Ficou bem feio. Tá. Aqui é porque você já entendi, Fausto. Legal. Você já criou, já estipulou a regra da resposta e falou 0 ou 1. Entendi. Não feio nada, Fausto. Tá lindo. Tem que usar seu poder de argumentação do direito. Não, tá legal, também achei. É isso, gente, não tem um grande segredo, é meio que olhar o gráfico dos valores preditos mesmo, tá? É claro que, assim, não necessariamente todo mundo vai chegar no mesmo intervalo de, os valores que eu escolheria são esses. Os valores que eu escolheria seriam esses. Mas, enfim, vocês têm que argumentar o que vocês estão escolhendo, tá? Mas tá bom, é isso mesmo. Mas, gente, concordem comigo que a lista tá menor agora, né? O que vocês acham? Não tá menor, não, gente? Professora, tá menor, mas acho que o nível de sofrimento aumentou um pouquinho. Tá menor, mas o mal tá comprimido ali no menor. Tá bom, gente. A gente vai fazer uma. Essa primeira vai acaba. A gente vai fazer uma combinação diferente. Eu sei que tem questão que tem muita conta e acaba ficando grande. Eu acho que assim, ela é menos trabalhosa, ela é mais objetiva, essa lista, né? Ela ficou mais objetiva. Eu consegui cumprir meu objetivo nesse sentido. Mas as questões estão mais complexas também. Mas, assim, pensando também que vocês têm tempo para fazer, que vocês podem se consultar, né? Então, acho que eu levo tudo isso em consideração também. E deixa eu ver. Pois para a segunda vai, a gente vê como que a gente combina, tá? Porque, assim, eu vou pensar em como que ficaria mais ou menos o calendário a partir de agora, porque eu quero que vocês apresentem um artigo, né? Então, eu já vou tentar estipular as datas da apresentação desses artigos. E aí, então, uma parte dos pontos vai ser da apresentação, tá? É igual eu fiz mês passado, assim, como a turma é pequena, eu vou pedir para vocês fazerem individualmente. Cada pessoa vai escolher um artigo, pode ser qualquer artigo ou um artigo de aplicação prática de planejamento de experimentos, né? Ou um artigo teórico,
individual, tá, gente? Porque a turma está muito pequenininha, senão a gente fica com poucos trabalhos. E eu acho que é muito legal quando vocês estão apresentando, porque a gente vê, né, as coisas que a gente aprende aqui, e vocês conseguem até fazer uma análise crítica do artigo. Ah, você acha que tá bom, não tá? O que faltou a pessoa analisar? E a, e aí é só apresentar, não precisa fazer relatório, nada. Então, assim, uma parte dos pontos vai ser para isso, e o resto eu devo dar alguma lista, porque assim, gente, eu tentei pensar numa forma de dar um trabalho para vocês fazerem, mas não tem como, porque planejamento de experimentos não dá para eu pegar uma base de dados para vocês analisarem, né? Porque o negócio é vocês planejarem. E não tem como eu pedir isso agora. Fausto falou. Para mim, a pior parte é que a questão 3 é repetitiva. A escrita fica até meio copia e cola do item anterior. Não, acho que não é repetitiva. Na verdade, você tem duas variáveis respostas diferentes, e o fator que é significativo para uma não necessariamente é significativo para outra. Então, você vai analisar, né? O João Pedro está com uma lagriminha. Ei, Lívia, tudo bem? Gente, então. Vocês também não estão me ouvindo, né? Sim, agora estamos. Ah, tá. É que eu não tô vendo vocês ainda tá carregando. Acho que você me deu oi, Não, né? infelizmente, você só vai ver a professora, porque, né? Só nós duas Eu não tô te vendo. Eu não Mas tô te olha vendo. só. Tá, gente, dá só um minutinho que eu esqueci de trazer minha água, tá? Um minuto, eu já volto, enquanto vocês se organizam aí. Olivia, tem que sair, tem que assistir a aula na escrivaninha. Não. Hoje eu tô Não, sentada na cama. Isso aí faz mal para as costas. Hã? Eu vou encostar ali atrás. Faz mal para as costas, isso aí. Cara, hoje o dia foi punk. Ela falou alguma coisa da lista? Ela adiou até. Foi até amanhã ou é até quarta? Quarta-feira. Até quarta? Quarta-feira. Pra terminar, então. Você conseguiu fazer a 1, Lívia? A 1 eu fiz. A Cadê a 2 não. dois? Gente, eu acho que eu tô com meu dente sujo. Tem um feijãozão no teu dente aí. Não quis fazer, não. Mas a 1 eu fiz. Vou ver se meu dente tá limpo. Gente, então, eu estava pensando aqui sobre a segunda vai. E aí, deixa eu pegar como que está o nosso calendário. Vou abrir aqui e compartilhar com vocês. Calendário acadêmico desse Oi, semestre. Malu, agora eu tô te vendo. Ah, show de bola. Também estou te vendo. Ó, calendário acadêmico. Porque a gente vai ter um recesso de final de ano, né? Então, olha só, deixa eu compartilhar aqui. Sei o quê? 2 semanas? Vai ser a semana do Natal e do Ano Novo. Então, aqui, a gente vai ter. Estamos aqui, dia 30. Então, a gente tem, contando com hoje, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. QSA. Então, a gente tem 6 aulas, então, contando com hoje. São 3 semanas. Aí a gente vai ficar 2 semanas parado e voltamos dia 4 de janeiro. Felizes da vida. E aí a gente vai ter mais 1, 2, 3, 4. Aqui já é segunda vai. Mais ou menos 4 semanas. A vai 2 é só depois do recesso, né? A vai 2, a gente volta do recesso dia 4 de janeiro e a vai 2 começa dia 22 de janeiro. Beleza. MN é monografia. Então a gente vai ficar até o recesso sem lista? Não, nossa, mas assim, são 3 semanas.
essa lista já tem 2 semanas que eu dei. Então, a gente já tem, tipo, 2 semanas de conteúdo que não entrou nessa lista. E aí, ficar mais 3 semanas sem lista é muito... Não é uma boa ideia, senão depois vai ficar tudo acumulado, né? Vai ficar pesadão. Pois é. E aí, a gente tem também a questão da apresentação dos artigos. Vocês são 9 alunos, se eu não me engano. Então, se a gente for olhar aqui se a gente for pensar assim, como que a gente poderia dividir para a apresentação dos artigos? Deixa eu ver aqui o chat. Mas dá para fazer em 2 dias isso, não dá não? Colocar acho que 20 minutos para cada um no máximo. Deixa eu ver. Eu pensei em 2 aulas no mínimo, né? Teria que ter 2 ou 3 aulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essas são 9 alunos. Aí não sei, a gente poderia colocar isso bem. Os artigos não vão ser em dupla, vão ser individuais, tá? Então são 9 artigos, 9 apresentações. Por isso que eu acho que a gente planeja 2 dias aí, ou. Talvez 2 dias sejam suficientes. E aí. Professor, acho que são mais de 9 alunos. Tem o Renan também, que não tá... São 11 alunos. Verdade. O André e o Renan que não entraram. Acho que são 10 exatos, professor. São 10 alunos, né? Que tá contando você aqui também nos participantes. Não, mas eu não contei comigo. São 10. Tudo bem. Aí eu não sei, o que vocês acham de... Porque a gente tem a opção de deixar a apresentação dos artigos para o final, tipo, as últimas semanas, ou a gente tenta fazer um pouco antes e depois da apresentação dos artigos. Tipo assim, a gente fecha o conteúdo e depois da apresentação dos artigos, o que a gente ainda tiver de tempo, eu dou tópico extra, assim, porque eu acho que a gente vai cumprir a ementa até, sei lá, deixa eu ver, dia 21 de janeiro, assim, eu acredito. Não sei, gente. Eu vou pensar numa proposta e trago para vocês. Vocês têm alguma preferência? Alguém tem alguma sugestão, alguma ideia? Ou eu posso propor alguma coisa? Eu acho melhor deixar para o final. Eu acho melhor ver com quem vai apresentar a monografia, que é quem vai estar mais desesperado. Eu e o João, a gente não tem monografia para apresentar, eu acho que tem esse ponto. Ai, meu Deus do céu. Tá. Tem questão da monografia também, né? Alguém vai entregar a monografia? O André eu sei que vai. Lívia vai entregar a monografia? Eu não sei. Lívia, eu não tô te ouvindo. Não sei se Não, você tá... a Bíblia também tá com... Eu não desliguei o... Tá com a Eu gente. desliguei o fone. O André tá fazendo TCC já. Já. E eu achava que ele ia fazer na minha turma, enfim. O José 10 Ricardo... anos de Mas acordo. só ele, então. Eu não sei o José eu achei Ricardo, que- se ele tá fazendo TCC agora. Achei que a maioria estivesse fazendo TCC, sei lá. Tirando, então, o André e o José Ricardo, que eu não sei, eu acho que ninguém mais tá fazendo. Não no 8º, né? A gente tá no 7º, mas... Não... Então pode dar sua opinião, João, foi mal. Oi? Eu achei que só eu e o João, sei lá, Fausto não tivesse apresentando TCC, esqueci. Quebrando minha opinião aí, público. No fim das contas, acho que a maioria não tá fazendo, né? Então... Assim, eu preferia que ficasse antes do recesso. Que aí fica uma coisa mais light antes do recesso.
pra gente descansar um pouquinho. Eu não tô Antes do assim, recesso, a lista e o artigo? Não, o artigo só. Vai ter lista e artigo antes do recesso, professor? Não, na verdade eu não defini nada, entendeu? É isso justamente que eu tô vendo, assim. Se a gente. Porque eu acho que tem 3 semanas, contando com essa semana, tem 3 semanas até o recesso. Para vocês apresentarem antes do recesso, então a gente já tem que. Não, tudo da Vai 2 antes do recesso, não. Com certeza não, tá? Se vocês forem para apresentar o artigo antes do recesso, eu deixo as listas para depois do recesso, entendeu? Agora, se o artigo ficar a apresentação para depois do recesso, eu dou uma lista agora antes do recesso. E aí a gente tem a opção de apresentar os artigos logo antes do recesso, logo depois do recesso, ou mais no final do semestre. Então, assim, tem várias opções, entendeu? Tipo, a gente pode finalizar a disciplina com a apresentação do artigo. Então, tipo, na última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro, apresentar o artigo. Mas aí vai bater com a monografia também. Mas eu, Lívia, prefiro antes do recesso, mas aí o que a turma acha melhor, para mim, acho que não muda muita coisa. porque se fosse antes do recesso, então, vamos colocar essa opção. Antes do recesso, seria nos dias 14 e 17 de dezembro. Professora, mas vai ser mais uma ou mais 2 listas? Não sei, gente. Não sei, porque olha só. A gente tem o semestre inteiro, né? O semestre inteiro não, metade do semestre, né? De conteúdo. Então, na verdade eu pensei em dar, tipo, 2 listas e a apresentação. Então, por exemplo, vocês poderiam apresentar nos dias... 2 dias eu acho que fica apertado para apresentar, porque são 10 pessoas. E acaba que, assim, a experiência que eu tenho esse mês passado é que a gente acaba excedendo um pouco. Então, mesmo que algum dia a gente termine um pouco antes, acho que é melhor ficar corrido. Então, vocês teriam que apresentar dia 10 de dezembro, que é a semana que vem, dia 14 de dezembro e dia 17. Tá? Acho melhor depois do recesso. Porque senão fica muito em cima, né? Essa vai ter uma semana. Nossa, eu me perdi. Dia 10 da semana que vem, né? Já teria que apresentar na quinta que vem. Eu acho que é melhor então logo depois do recesso para mim. Que aí a gente tem o recesso para preparar o artigo, para preparar a apresentação. O José Ricardo falou, dá uma lista antes do recesso, caso não precise no futuro dar mais. A distribuição de notas vemos depois, dado que ainda vai ter o artigo. Então a ideia foi ótima. Eu ia falar isso aí que ele falou também, dá uma lista antes do recesso, o artigo fica para logo no início do ano que vem e depois mais uma lista. Então vamos fazer o seguinte, acho que a gente pode fazer assim, eu dou uma lista essa semana. Essa semana? Vai daqui 2 semanas. Para ser antes do recesso, né? E aí, só que aí também, para apresentar o artigo, a gente poderia pensar em apresentar o artigo não logo depois do recesso, mas tipo na semana, talvez, a gente volta do recesso dia 4. Só que vai ficar junto com as monografias, mas assim, apresentar o artigo na semana do dia 11 e na semana do dia 18 de janeiro. Professora, a gente poderia fazer assim, ó, dia 7 de dezembro, dá a lista. Porque a suspensão da aula é só uma coisa teórica. Porque o Moodle vai estar lá para a gente colocar a lista lá. Aí deixa para a gente entregar dia 21, que é o primeiro dia do recesso, que aí a gente tem uma folguinha aqui uma semana.
mas Eu se ela acho tem a lista logo, quando ela quiser. Mas a gente se ela tem um já final de quiser semana dar de duas, paz, entendeu? Entendi. Então tá, eu dou a não lista. gostei da ideia do João, não vou mentir, não. É porque tem uma folguinha pra gente também, porque já tá tendo lista, acho que quase um mês tá tendo lista. Entendi. Tipo, eu dou a lista segunda-feira que vem, que é dia 7, né? E aí dou 2 semanas para vocês fazerem. Vocês vão entregar dia 21. E aí eu já programo, a gente já faz eu já passo para vocês o roteiro do artigo para vocês apresentarem, que aí a gente volta do recesso, dia 4. Aí, tipo, no dia 14, aí a gente tem aula segunda, quinta, segunda, dia 11 de novo. Então, no dia 14, vocês apresentam o artigo. 14, 18 e 21. Uhum. Aí, depois disso, a gente pode. Eu acho que aí a gente pode dar uma lista e o artigo, né? E fazer talvez 50%, 50%, né? Pode É. ser. Se alguém tiver com a nota baixa, aí a gente vê. Não, mas vocês vão arrasar nesse artigo, né? Por Tomara. favor, folguinha. Pode ser assim, então, eu entrego uma lista segunda, dia 7, para o dia 21. E aí eu já monto o roteiro do artigo, já passo, a gente já faz a distribuição, quem vai apresentar cada dia. Porque quem for apresentar monografia, enfim, pode também, né, olhar para não apresentar o artigo muito perto. Tá? Sim. Tá, deixa eu anotar, então, essa ideia. Aí a gente faz uma lista, um artigo, e o segunda vai, né, fica mais tranquila. Afinal de contas, fizemos tantas listas na primeira vai, né, gente? A Duda falou, pode passar depois um exercício valendo pontinho extra depois do artigo. É uma boa também, né? Mesmo porque a gente vai ter conteúdo depois. Apesar de que eu acho que o grosso do conteúdo, assim, a gente termina antes de vocês apresentarem o artigo. Depois que a gente vê, vai acabar sendo alguma coisa extra. Então, deixa eu pegar aqui. Gente, toda hora minha caneta some. Eu não consigo ficar com uma caneta na minha mesa. 7 de dezembro. Então, vai ser a quarta lista. Entrega 21 de dezembro. Apresentações, artigos. Aí eu falei de 14, 18 e 21 de janeiro. Né? Fechado, galera. Muito bem. Vamos fazer isso. Então tá, deixa eu colocar aqui compartilhar de novo o conteúdo aqui. Compartilhar os slides da aula. Bom, gente, tranquilo? Alguma dúvida aí? Alguém quer falar mais alguma coisa? Gente, então tá. Estão vendo meus slides? Sim. Beleza, show. Então, gente, continuando aqui os modelos de efeitos aleatórios. Na aula anterior, né, antes da aula que a gente discutiu a lista, a gente falou do modelo com único fator, que é a situação em que o efeito do tratamento ele não é fixo, ele é aleatório. Então, ele é uma variável aleatória que a gente vai estimar, são os parâmetros da distribuição dessa variável aleatória. No caso, a gente vai estimar a variância, né? Que a gente assume que esse efeito aleatório, ele segue uma normal. Então, pegando aqui o nosso modelo mais simples, com um único fator, o tau i agora é uma variável aleatória, e o nosso interesse é estimar as componentes de variância, que seria a variância do tau i e a variância do erro, né? E aí a gente pode até fazer a decomposição e avaliar qual o percentual ou proporção da variância total é devido ao efeito do fator. Então, a gente viu como obter as estimativas pontuais dessas medidas de variância, a partir dos quadrados médios do erro, e tudo vem
dos valores esperados dos quadrados médios e também estimativa intervalar, né? Tanto para, na verdade, a estimativa intervalar de maior interesse é para a proporção, quanto que a variância devida, né, do efeito do fator representa da variância total. Então, a gente viu como calcular intervalo de confiança para isso. Uma coisa interessante que a gente viu também, gente, é a questão da estatística F. Cadê o slide aqui? A estatística F, que vai testar, né, a hipótese nula de que o efeito do fator é igual a zero. Na verdade, a gente está falando que se o fator não tem efeito, a variância da distribuição desse efeito é igual a zero. E aí a gente usa a estatística F. Ah, tá. A estatística F, nesse caso, é calculada da mesma forma. A gente fez um exercício, né? Discutiu tal, como fazer no R, e a gente começou a falar do caso com 2 fatores, que pode ser generalizado para mais de 2 fatores, mas no contexto do experimento fatorial. Então, eu tenho aqui um experimento com 2 fatores, chamei de fator A, fator B. O nosso modelo, então, vai ser composto do efeito do fator A, do efeito do fator B, da interação entre esses fatores. E nesse caso aqui, eu estou assumindo que meus 2 fatores são aleatórios. Ou seja, os níveis desse fator, eles, na verdade, constituem uma amostra de todos os níveis possíveis, né? Que a gente teria uma população maior de níveis. Então, tal I, beta J e tal beta e J são variáveis aleatórias com distribuição normal, são todas variáveis independentes, e cada uma com média zero, e a variância, cada uma tem sua variância, né? Então, a variância do fator A, do efeito do fator B, e da interação, e a variância do erro. Então, a variância total de qualquer observação, ela vai ser a soma dessas componentes de variância. Então, a gente falou sobre isso, falou qual seria a hipótese nula que a gente está testando para cada fator. Então, para avaliar o efeito do fator A, a hipótese nula, que a variância dele é zero, da mesma forma para o fator B e para a interação. E aí a gente falou que calcular somas de quadrados e, no caso, os quadrados médios, a gente calcula da mesma maneira. Porém, do que o modelo de efeitos fixos. Porém, para calcular as estatísticas F, né, a gente tem uma diferença. Porque aqui os valores esperados dos quadrados médios, eles são diferentes dos valores esperados que a gente tinha lá no experimento fatorial com efeitos fixos, né? Então, a gente viu que, por exemplo, para avaliar o efeito do fator, né, que seria avaliar se a variância aqui da distribuição do fator A, ela é significativa ou não, faz mais sentido comparar o quadrado médio de A com o quadrado médio da interação do que comparar com o quadrado médio do erro, que é o que a gente fazia até então no modelo de efeitos fixos. O denominador da estatística F sempre era o quadrado médio do erro. A gente vê que faz sentido usar a estatística F, onde o denominador é o quadrado médio do erro, só para interação. Porque se eu faço o quadrado médio esperado da interação dividido pelo quadrado médio esperado do erro, a razão vai ser 1 se o efeito da interação for muito próximo de zero. E é essa regra que a gente usa do teste F, né? E é justamente isso que vai acontecer. Se essa razão for muito próxima de 1, a gente vai assumir que essa quantidade aqui é muito pequenininha, né? Muito próxima de zero. Então, a gente faz essa comparação aqui para o efeito da interação. Porém, para o efeito principal de A e B, a gente usa como denominador a interação, né? Justamente que o que vai ficar mais, né? O que vai diferenciar o numerador e o denominador é justamente a variância que a gente está querendo testar. Então, para testar a hipótese nula da variância do fator A como sendo zero, a gente compara o quadrado médio do A com AB, e para avaliar essa hipótese nula, o quadrado médio do B com o quadrado médio de AB. Então, as estatísticas F dos efeitos principais são diferentes. E aí, com base nesses quadrados médios esperados, né, a gente resolve essas equações como se fosse um sisteminha de equações. A gente põe chapéuzinho aqui nas variâncias e usa os quadrados médios observados
e resolve isso aqui para a gente achar estimativas pontuais das variâncias. Do quadrado médio do erro, então, vai ser a estimativa da variância do erro. E a gente vai substituir nas equações de cima e isola também as variâncias que a gente tem interesse. A gente chega nessas equações. Eu tenho 4 equações com 4 incógnitas, então fica bem simples de resolver. A André está dando boa noite, André. Isso aqui tudo eu falei na última aula, né, gente? Eu ia começar a falar do exercício, e aí eu falei, vamos encerrar a aula, na próxima aula a gente continua. Ah, não, acho que eu cheguei a falar do RR com vocês, repetibilidade, reprodutibilidade, que é um exemplo, né, de um experimento em que a gente vai ajustar um modelo de efeitos aleatórios, um experimento fatorial. Então, eu tenho aqui 2 fatores. O fator que está nas linhas é o número da peça, e o fator que está nas colunas é o operador, e a gente também vai testar o efeito da interação. Nesse caso, os 2 efeitos são aleatórios, porque a gente viu que a gente tinha lá, a gente selecionou aleatoriamente 3 operadores desse processo, né, de todos os operadores ali possíveis, e a gente também selecionou 20 peças, né, da população total de peças. Então, é o caso em que a gente usa um planejamento de experimentos para a gente validar o sistema de medição. O sistema de medição justamente para saber, será que os operadores estão medindo da mesma maneira? Né? Então, aqui eu tenho medições repetidas da mesma peça, tanto pelo mesmo operador, quanto por operadores diferentes, justamente para a gente saber dessa variância total que eu tenho aqui, quanto dessa variância vem do meu sistema de medição e quanto é variância do processo mesmo, né? Porque a partir do momento que a gente tem diferentes peças, as peças vão ser diferentes, né? Se o meu sistema de medição ele tem a sensibilidade suficiente para perceber, né, que as peças são diferentes, ele vai captar essa variância. Da mesma maneira, se eu tenho a mesma peça e ela é medida várias vezes, a variância que eu tenho dessa repetição é do sistema de medição. Então, é uma forma bem simples da gente distinguir as fontes de variação. Então, aí eu falei do contexto do estudo RR, que é da RPI e da REPRO, né? Repetibilidade é a variação. São 2 características do sistema de medição. A variância da repetibilidade é a variação que eu observo quando eu tenho o mesmo operador medindo a mesma peça. E a variância da reprodutibilidade é quando eu tenho diferentes operadores medindo a mesma peça. São 2 fontes de variação que são do sistema de medição, porque nos 2 casos eu estou medindo a mesma peça, mas uma me diz mais, talvez, sobre operadores trabalhando de maneira diferente, que é a REPRO. A repetibilidade, às vezes, me diz sobre o equipamento que está sendo utilizado para medir. Então, aqui, essa variância total do sistema de medição, a gente pode decompor em RPI e REPRO. Tá? E aí, por exemplo, aqui, o operador 1 medindo a mesma peça 2 vezes. Se é o mesmo operador, a mesma peça, essa variação que tem de 21 para 20 é variação da repetibilidade. Eu tenho diferentes operadores medindo a mesma peça. A variação aqui é a variação da reprodutibilidade. Ambas compõem a variação do sistema de medição. Tá? Então, meu modelinho aqui vai ser fator A, que é o fator das linhas, vai ser o tau I, que são as peças, beta J vão ser os operadores e tal beta as interações entre peça e operador. Então, vamos fazer a nossa ANOVA aqui. E aí a gente faz aquela decomposição da variância, né? Com base na ideia, né? No nosso modelo, a variância total, ela é a variância da peça, a variância de Y, que é a variância total ali que existe naqueles dados. Ela vai ser o sigma ao quadrado tal, que é a variância da peça, então uma peça é diferente da outra, essa é a variância que eu falo que é a variância natural do processo. O sigma ao quadrado beta é a variância dos operadores, então se eu tenho diferentes operadores, essa variância aí pelo fato deles estarem medindo de forma diferente. A variância da interação
né, entre peça e operador, que é como se eu falasse, olha, será que todos os operadores erram da mesma maneira, ou será que tem uma determinada peça que os operadores são mais inconsistentes? Né? Então, esse tipo de relação que a gente busca. E o sigma ao quadrado, que é o erro experimental. O sigma ao quadrado aqui, gente, é o verdadeiro sentido do erro puro, porque eu vou ter mesma peça e mesmo operador. Se ainda assim isso varia, né, essa variância, para onde que ela vai? Ela vai para a repetibilidade, mesma peça e mesmo operador. Então, beleza, gente, sigma ao quadrado é a variância da repetibilidade, e tudo que envolve o operador, que é o beta, né, tanto o efeito do operador quanto da interação, é a variância da reprodutibilidade. E aí tem um gráfico bem legal, que aqui é aquele gráfico de interação que a gente construiu lá no R, né, para o experimento com interação, experimento fatorial. Eu não sei se eu pus os comandos aqui. Do gráfico não, mas é aquele comando que eu já tinha mostrado para vocês, né? Enfim, vocês conhecem melhor do que eu esse comando do R. Mas está lá no código, tá? Dos experimentos fatoriais. Então, olha que interessante, gente. As retas, né? As linhas, elas estão indo no mesmo sentido, né? O que é um efeito de que não existe interação. A gente não tem um cruzamento muito forte entre essas linhas. Então, aqui em geral, para a peça 1, por exemplo, a medição, aqui é a média, como se eu tivesse pegado, olha, as duas medidas que o operador 1 fez para a peça 1. Peguei a média dessas medidas e plotei, né? Então, eu vejo que a média para os diferentes operadores é muito próxima para a peça 1, né? Tem algumas peças que diferem um pouquinho mais. Por exemplo, aqui, talvez nessa peça aqui, 10, o operador 2 tem uma média um pouco maior do que os outros, mas, né, possivelmente não é o suficiente para justificar um efeito de interação. Em geral, né, a gente vê também por esse gráfico aqui que o sistema de medição ele distingue bem as peças, né? Ele consegue enxergar, por exemplo, que a peça 15 ela tem uma dimensão muito maior do que a peça 12, tá vendo? A variabilidade entre as peças é muito grande. Agora, a variabilidade entre os operadores é menor. Isso é uma coisa legal em termos de sistema de medição, né? Ele distinguir e falar que as peças são diferentes, porque são peças que vieram do mesmo processo. Então, o sistema de medição ele tem essa capacidade de distinguir, por mais parecidas que elas sejam. E parece que não tem efeito de interação. Aqui é o mesmo gráfico de interação, só que na verdade eu inverti. Eu pus a peça na legenda e o operador aqui nesse eixo. E a gente vê as médias dos operadores, né, para cada peça. Então, por exemplo, aqui, a peça 15 que eu destaquei, ela tem uma média maior e todos os operadores tiveram uma média maior para ela, né? Então, a gente vê que tem uma concordância aqui. Em outros casos, não concordam tanto, mas não ficam tão discrepantes, né? Sei lá, vamos pegar essa peça aqui, que talvez a peça 7, né? O operador 1 e 3 coletou medidas menores, o operador 2 uma medida um pouco maior. Mas a gente vê que tem uma certa consistência, né? E, claro, a teste F vai falar isso para a gente. E aí a gente só tem que ter cuidado para calcular as estatísticas F aqui, tá, pessoal? Porque as estatísticas F, se a gente faz a tabela nova usando o comandinho AOB, igual a gente fez para o experimento fatorial, pega a resposta, que é a medida da peça, fator A mais o fator B mais a interação. Ele calcula, se ele calcular a estatística F, ele vai calcular dividindo o quadrado médio de cada efeito principal pelo erro. E a gente sabe que não é assim que calcula. E aí, o que eu fiz? Eu pedi para ele soltar só as somas de quadrados e os graus de liberdade para mim, para eu calcular, para eu mesmo fazer o cálculo dos quadrados médios. Tá? Porque a soma de quadrados e os graus de liberdade, o cálculo é igual, independente se é efeito fixo ou aleatório. Então, isso aqui vale. Então, eu pedi para ele soltar só essa tabelinha aqui da soma de quadrados. Assim, gente, o Fausto falou do gráfico. Esse gráfico, ele falou, muito estranho esse gráfico, porque as peças parecem contínuas e não discretas. Esse gráfico aqui, Fausto, o anterior, inclusive.
Como assim elas parecem contínuas e não discretas? O que você quer dizer com isso, Fausto? Diga. O eixo X é discreto. Porque a tabela de dados é essa aqui, tá vendo? O eixo X é discreto. O eixo X no primeiro gráfico são as peças. E o eixo X no segundo gráfico são os operadores, né? A gente só inverteu. É o gráfico das médias, né? Então, assim, são peças diferentes, né? Claramente, o eixo X é discreto. Aqui também são operadores diferentes. São variáveis categóricas. Aí ele falou, só que o y parece uma função contínua, porque é uma reta curva. Nesse gráfico aqui, ele está ligando as médias, né? É um gráfico que conecta as médias mesmo. Ele nem faz uma suavização, nem uma interpolação. Ele faz... É uma média das medições naquela configuração, né? Um gráfico de interação. Eu acho que ele tá falando porque, tipo, tá uma reta, né? Mas a reta só tá ligando um ponto ao outro. Tem os pontos de cada média, né, da peça, e as retas só estão ligando para ficar a visualização melhor, né? Deve ser para isso, para ver maior. Não, é isso mesmo. Para os operadores. Porque assim, porque, na verdade, quando eu exibi o gráfico, eu optei por não mostrar os valores, só mostrar as linhas conectando os valores, mas realmente são retas, né? Aqui, por exemplo, tem um pontinho aqui, que é a média do operador 3 para a peça 18. Então, ele conectou para esse mesmo operador a média da peça 17 com a média da peça 18 com a média da peça 19. Então, ele liga os pontos. Ah, tá, ele ligou os pontos, só que essas retas sentido, porque só tem valor no ponto. Perfeito. Só tem valor no ponto, tá? É quando você coloca lá no R o line é igual a true, ou sei lá, tem a opção de como você quer ligar os pontos. Por que as retas, embora elas não tenham sentido, né? O Fausto tem razão. Eu acho interessante colocar porque ele permite enxergar essa variação, né, de uma peça para outra, quando você liga. É como se fosse uma série temporal, né? Só que a variável aqui é uma variável discreta, né? Às vezes na série temporal você conecta, mas tem um sentido ali porque os valores estão contidos. Entendi, Fausto. Não, essa colocação faz todo sentido, né? Acho que a ideia aqui mesmo é só para mostrar essa visualização, né? Fica melhor. Mas realmente não faz sentido uma coisa ali no meio, porque os eixos são discretos. Perfeito, é isso mesmo. Principalmente porque são muitos pontos, ia ficar um pouco confuso, talvez, se a gente não ligasse. Mas isso é uma questão de forma, né? Bom, beleza, gente. Uma coisa que eu queria falar aqui no modelo é que, com certeza, existe algum pacotinho no R que roda já a tabelinha nova para o experimento fatorial com efeitos aleatórios. Aí vocês não precisam fazer desse jeito aqui que a professora faz, que é eu peço a soma de quadrado e calculo na mão mesmo, tá? Os quadrados médios. Deve ter alguma tabelinha pronta já, mas eu não achei. Quando eu fiz essa aula que eu fiz semestre passado, eu não procurei agora, tá? Confesso. Essa aula aqui eu não procurei agora se tem. Mas assim, a minha busca que eu fiz na época eu não encontrei. Pode ser que vocês encontrem. Pode ser que já tinha também. Aí eu calculei na mão. O quadrado médio da interação desculpa, aqui é quadrado médio ainda, tá? Porque aqui os quadrados médios, o cálculo também não muda para o experimento de efeitos fixos. É só dividir pelo grau de liberdade. Como a tabelinha não sobe, primeiro eu calculei os quadrados médios da peça 62.3, do operador 1.3, da interação 0.712, do erro 0.9912. Então, gente, muito legal que a gente, pelos quadrados médios, como eles são comparáveis, a gente já vê que existe um efeito muito grande da peça, né?
maior fonte de variabilidade aqui é da peça. Então, vamos calcular os testes F. Então, o teste F para a peça, eu divido o quadrado médio da peça pelo quadrado médio da interação, 87,62. Aí eu comparei com a estatística o valor crítico lá da distribuição F com 19 e 38 graus de liberdade, que são os graus de liberdade da peça, 19 e 38 da interação. Então, lembrando, o quadrado médio do erro não vai ser o denominador aqui para a peça e nem para o operador. Aí eu calculei de uma vez o p-valor deu 0 para o teste F das peças, ou seja, há evidências para rejeitar a hipótese nula de que a variância é igual a 0, né? Então, há evidências de variabilidade significativa devido às peças. E da mesma... Ah, tá. Já para o operador, a gente não rejeita a hipótese nula, tá? 0,17, a gente também dividiu o quadrado médio do operador pelo da interação, a gente não rejeita. Então, não há evidências para rejeitar a hipótese nula de que a variância devido ao operador é igual a 0. Ou seja, não há evidências de que o operador ele tem efeito, né? Não tem efeito do operador. Beleza. Interação, a gente também não rejeita a hipótese nula. Então, a gente não rejeita a hipótese de que a variância devido à interação é igual a 0. Também não tem efeito da interação. Aí, o que a gente faz nesses modelos? A gente remove o termo da interação, quando ele não é significativo. Tá? Então, aí o que eu fiz? Eu recalculei tudo, tirando o termo da interação. Ah, não, mentira, isso aqui eu fiz depois. Antes disso, gente, uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês é, desse modelo ainda que tem interação, além de fazer os testes F bonitinhos lá, eu fiz as estimativas das componentes de variância. Lembra que as estimativas, a gente chega nessas equações resolvendo lá as equações dos quadrados médios esperados. Então, a estimativa da variância das peças vai ser o quadrado médio da peça menos o quadrado médio da interação dividido pelo número de operadores vezes o número de repetições. Né? Mesma combinação de peça e operador. Seria a nossa réplica. E aí eu fiz a mesma coisa para a variância do operador, para a variância da interação e para a variância do erro. Então, isso aqui são estimativas da variância. A variância da peça deu 10,28. Então, é aquilo, né? A gente sabe que a variância total é a soma dessas variâncias. A variância da peça, mais do operador, mais da interação, mais do erro. Mas quando a gente vai fazer a estimação pontual, olha que coisa estranha aqui. Deu um valor negativo para a variância da interação. Então, assim, uma estimativa pontual de variância negativa. É bizarro isso, né? Mas na prática acontece. E aí, o que acontece? Por que essa estimativa é negativa? Porque às vezes ela é muito próxima de 0, tá? Então, assim, tem várias formas de lidar com isso. Embora na prática seja possível você encontrar uma variância negativa, a gente sabe que não faz sentido. Essa variância da interação ficou negativa porque realmente, olha só o teste F. O teste F da interação, a gente não rejeita a hipótese nula de que essa variância é igual a 0. Então, se ela é tão pequena, tá, que um valor negativo eu posso fazer o seguinte, falar, olha, assume que é 0. Tá? E aí, como a interação não foi significativa, a gente vai tirar a interação do modelo, então na hora da gente recalcular isso aqui, não vai ter mais essa estimação dessa componente. Tá? Porque ela é muito próxima de 0. Então, normalmente isso acontece quando o efeito é muito pequeno. Então, a estimativa pontual fica negativa. Pode acontecer. Ah, tá. Eu consegui achar nesse pacotinho LME4 um modelinho que me dá as estimativas das componentes de variância, igual a gente calcula aqui. Então, ele não me dá a tabela com, né, a tabela nova, mas me dá as estimativas das componentes de variância, aí você tem que colocar aqui peça, operador e interação dessa maneira, tá? Com um aqui, enfim, é a forma como ele faz. E aqui, tá vendo o que ele faz? Ele me dá os efeitos aleatórios, a variância. Tá? Então, olha só, 10,25 é a variância aqui da peça, tá? A variância que a gente encontrou como seno
negativa, ele botou como 0. Do operador, 0,01, bem próximo do que a gente achou, e do resíduo 0,88. Aqui a gente achou 0,99. E aí, se eu não me engano, gente... Ah, tá. Esses valores vão ficar iguaizinhos os valores que a gente calcula à mão, se a gente rodar o modelo sem interação e recalcular, tá? Como eu falei para vocês, a interação não é significativa, eu tiro, rodo o modelo de novo. Então, se eu fizer isso e recalcular, que é o que eu estou fazendo aqui, tá vendo? Eu tirei a interação, rodei o modelo de novo, aí eu vou usar os quadrados médios calculados para reestimar as variâncias, tá vendo? Com a nova tabelinha. E aí os valores batem com o que o pacote do R solta. 10,25 a variância da peça, 0,0108 a variância do operador, aqui, bem próximo, e 0,88 a variância do erro. Ou seja, esse pacotinho aqui, provavelmente, ele já roda automaticamente o modelo e ele tira o efeito da interação quando esse efeito é muito pequeno, justamente para ele não soltar uma variância negativa aqui, tá? Eu estou supondo que ele faça isso, porque quando a gente faz a mão, né? A mão assim, né? Vai fazendo as contas, a gente chega exatamente nesse resultado. E uma coisa interessante também, gente, é que quando a gente tira a interação, o teste F da tabela nova de efeitos fixos vai ser o teste certo, tá? Porque quando não tem interação, lembre, quando tem interação, o que que eu faço? Eu calculo o teste F dividindo pelo quadrado médio da interação, tá? Então, quando tem interação, ele vai ser meu denominador. Agora, se eu tiro a interação, o denominador vai ser o quadrado médio do erro. Então, o comando AOV, ele vai soltar o resultado certo, tá? Se a interação não entrar. Aí eu posso olhar o teste F aqui, ele vai estar certo. Então, coloquei sem o termo de interação, os testes F são os mesmos do modelo de efeitos fixos. Tá? E aí a gente pode fazer as continhas, né, da variância total devido ao sistema de medição, com base nessas estimativas pontuais aí. Então, eu vou somar a variância da RP com a variância da REPRO, né? Variância da repetibilidade, a variância do erro, que é a variância que eu tenho quando o mesmo operador mede a mesma peça, 0,88, e eu tenho a variância do operador, que é 0,0108. E aqui entraria também a variância da interação, só que a interação foi para 0. Então, 0,89, a variância do sistema de medição. Se eu dividir pela variância total, que é a variância das peças, mais do sistema de medição, isso me dá 8%. Então, estou falando, 8% da variância total é devido ao sistema de medição. O que na prática é bom, assim, né? Esses manuais aí dos fornecedores de componentes automotivos colocam, tipo, 10, menor que 10% é bem aceitável o sistema de medição. É isso, gente. Assim, é um exemplo com 2 fatores, tá? Do experimento fatorial, mas vocês poderiam estender isso para mais de 2 fatores, tá? Usando as mesmas regrinhas aí. Eu deixei um outro exercício aqui, tá? Se vocês quiserem fazer, bem parecido, de RP e repro também, os fatores são peça e operador, tá? E aí, por último, eu queria falar com vocês. Alguma dúvida, gente? Por aqui não, professora. Beleza. Eu queria falar com vocês da situação do modelo misto. É um modelo em que tem tanto fatores fixos, peraí, gente, quanto fatores aleatórios. Então, vamos pegar um caso que tem só 2 fatores, tá? Um é fixo e outro é aleatório, para a gente ver como é que fica. A gente fala que a gente fica com um modelo misto. Eu vou assumir aqui que o A é fixo, então meu tal I é um efeito fixo. Se ele é um efeito fixo, eu trabalho com aquela restrição de que a soma dos tal I's é igual a 0. E o beta J vai ser meu efeito aleatório, vai ser o B, tá? O fator B aleatório. Sim. Aqui não tá aparecendo nada não, tá tudo escuro. Ah, tá. Agora tá. Aqui tá aparecendo. Voltou? É porque eu parei de compartilhar e voltei.
Voltou agora. compartilhar, e aí Eu acho que você acho que dá um não- delay. Tá. Voltou aqui também. Beleza, gente, ótimo. Então, vamos lá. Fator fixo A, o B é aleatório, tá? Então, meu modelinho aqui, ele vai ter o tal I é fixo. Vou trabalhar com essa restrição aqui, de que a soma dos tal I's é zero. E como o fator B é aleatório, o beta J vai ser uma variável aleatória, com distribuição normal, média zero, variância sigma ao quadrado beta. Então, a gente vai estimar os tal I's e o sigma ao quadrado beta, além da variância do erro. E tem a interação também. E aí, o que acontece é que quando um fator é fixo e o outro é aleatório, a interação é o efeito aleatório, tá? Com média zero, desculpa, é uma normal, né? Um efeito aleatório com distribuição normal, com média zero, e variância A menos 1 dividido por A vezes sigma ao quadrado tal beta, onde A é o número de níveis do fator A, que é o fator fixo. Então, a gente vai estimar também esse efeito da interação, que a interação também é um fator aleatório, tá? Além do erro aleatório do modelo. E aí, uma outra definição desse modelo é em relação aos termos de interação, tá? O tal beta aqui, então eu tenho A níveis do fator A, B níveis do fator B, né? O fator B é o fator aleatório. Então, uma definição que eu tenho desse modelo, assim como eu defino, né, que o somatório dos tal I's para todos os A's, ele é zero, o somatório dos tal beta e J de 1 até A para cada J vai ser zero. Ou seja, dentro de cada nível do fator B, se eu somar os efeitos da interação ali para todos os níveis do fator A, essa soma vai dar zero. Tá? Então, é uma outra restrição que a gente impõe nesse modelo para a gente chegar nos estimadores lá de interesse das equações normais. Tá? Então, a gente tem essas restrições e a gente fala que esse modelo é restrito, né? Ele é restrito no sentido de que a gente, quando impõe essa restrição aqui, né, a gente também chama o modelo de restrito. Então, esse modelo é tão restrito quanto os outros modelos que a gente viu aqui. Isso impõe, né, de alguma forma, ela impõe uma relação de dependência entre os elementos da interação que estão em diferentes níveis dos fatores, tá? E é uma coisa parecida com o que a gente falou do primeiro modelo de efeitos aleatórios com um único fator. Eu estou falando que se eu tenho, tá? Se eu estou avaliando o efeito da interação em diferentes níveis do fator A, se eu estou pegando o fator A e estou avaliando o efeito da interação naqueles diferentes níveis, vai ter uma dependência entre esses efeitos. Agora, se eu pegar efeitos de interação, tá, dentro do mesmo nível do fator A, a covariância vai ser zero, tá? Então, eles vão ser independentes. Que é uma coisa parecida com aquele primeiro modelo que a gente viu, né? A gente tinha essa estrutura também, só que agora num contexto de ter mais de um fator, tá? E aí a gente vai para aquela mesma ideia, tá? Dos quadrados médios esperados, e a gente parte dos quadrados médios esperados para a gente construir nossas estatísticas F, né? Para a gente construir nossas estimativas pontuais das variâncias, né? Interessante, né? Que lá no modelo de efeitos fixos, a gente constrói as estimativas pontuais lá com base nas equações normais. Aqui, quando a gente está querendo estimar essas variâncias, né? As variâncias são as quantidades de interesse, não mais os efeitos, né? No caso do efeito aleatório. Então, as estimativas pontuais vêm aqui dessas componentes. Então, vamos lá, a gente usando o mesmo raciocínio, para o efeito do fator A, tá? Então, eu olho aqui, qual que é o quadrado médio esperado do fator A? É esse. Né? Qual seria o denominador mais viável para mim? Então, eu vejo que se eu usar o quadrado médio do erro, não vai dar certo, porque a comparação direta do quadrado médio esperado de A com o quadrado médio do erro, né, não isola diretamente o efeito do fator A, que é o tal I. Agora, se eu usar o quadrado médio da interação,
O que difere esses quadrados esperados é justamente essa quantidade que leva em conta os tauís, que vai ser zero se esses tauís forem zero, ou seja, se não tiver efeito do fator A. Então, eu uso como denominador a interação para o efeito do fator A, que é o fixo. Agora, para o efeito do fator B, que é um fator aleatório, eu uso o quadrado médio do erro, tá? Por quê? Porque se eu usar a interação não dá certo, tá? Quando eu comparo com o erro, eu fico com uma quantidade, né? E o que difere essas duas quantidades do numerador e do denominador é o sigma ao quadrado beta aqui. Então, eu vou estar testando justamente o efeito dele. Da mesma forma, a interação, eu uso o quadrado médio do erro. Ou seja, o modelo de efeitos fixos, aliás, modelos mistos, né? Que misturam as duas coisas. O efeito da interação vai ser avaliado comparando o quadrado médio da interação com o do erro. O fator fixo eu avalio comparando com o da interação, o efeito, e o fator aleatório eu comparo com o erro, tá bom? E aí aqui... E aqui, gente, as estimativas pontuais, tá? Que aqui não é um modelo totalmente de efeitos aleatórios, então eu tenho uma parte que são os efeitos fixos que eu quero estimar, tá? E aí, essas estimativas aqui, elas vêm das equações normais. Elas vêm das equações... Desculpa, gente, meus meninos estão, tipo... Tô só ouvindo os gritos lá, acho que tá rolando um fight lá tenso. E aí, a estimativa da média, enfim, vai ser a média amostral global, as estimativas dos efeitos do fator A, que é um fator de efeitos fixos, a gente vai calcular da mesma média, isso aqui vem das equações normais, e as componentes de variância a gente estima a partir dos quadrados médios esperados, tá? Usando aquela mesma ideia de construir isso aqui como se fosse um sistema de equações, quadrado médio do erro, vai estimar a variância do erro, e aqui eu vou ter a estimativa das variâncias do fator B e da interação, que a interação aqui nesse modelo é um efeito aleatório. Então, isso vale para qualquer modelo misto, tá? E aqui, uma coisa importante, né? Gente, um minutinho só, tá? Um segundo que eu já volto. Tá vendo, gente? Tem que usar proteção. Thiago, nada disso, hein, Michele, que você tenha filhos. Você pode vir lá na faculdade. Comentário. Vamos esperar um minuto na nós vamos ver aqui a disciplina. Porra, pensei que fosse proteção de ouvido, cara, depois que eu entendi. Isso tá gravado. Bom, gente, então vamos lá. Aqui, lembrando que se eu tenho um fator que é fixo, né, a gente pode querer fazer comparações múltiplas. Quando a gente fizer a tabela nova, fizer o teste F e detectar que pelo menos 2 níveis são diferentes entre si. E aí, para fazer as comparações múltiplas, é importante lembrar, vocês podem fazer qualquer procedimento lá, teste de Tucker, de Dunnett, de Duncan, tal, todos aqueles procedimentos que a gente viu, só que a gente tem que lembrar qual que vai ser a medida de erro padrão aqui.
Tá? Para calcular o intervalo de confiança lá na comparação múltipla ou estatística de teste, né? A gente precisa de uma medida de erro padrão. E nesse caso, a medida de erro padrão vai ser o quadrado médio de A e B da interação dividido por B vezes N. Lembrando que o quadrado médio de AB, ele é a medida de erro para o efeito principal de A, que é o fator fixo. Tanto que quando a gente faz a estatística F, para esse efeito principal aqui, do fator fixo, ele é o denominador, tá? Então, é como se eu estivesse falando, a minha medida de erro de base vai ser essa. Eu vou fazer o meu teste em cima disso. Por isso que esse mesmo quadrado médio vai ser usado como medida de erro padrão aqui. Tá? Então, na hora de fazer os cálculos, lembre-se de substituir, fazer essa substituição. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos pegar o mesmo exemplo que a gente rodou agora para o modelo de efeitos aleatórios, com A e B aleatórios, e vamos assumir que um fator é fixo. Tá? Então, vou pegar agora o fator operador. Vou falar, esse fator vai ser fixo, porque eu só tenho 3 operadores, e meu interesse é estimar o efeito de cada um, ou comparar exatamente esses 3 operadores. Então, as peças continuam sendo um efeito aleatório, e os operadores um efeito fixo. Então, a gente vai ter um modelo misto. Os dados são os mesmos, tá? A gente só vai supor um outro modelo e vai ajustar. Aí eu fiz como a estatística F, né? Vai ser calculada diferente do que seria o padrão no modelo de efeitos fixos, eu fiz da mesma maneira aqui. Eu pedi um modelo ANOVA padrão, com operador, peça e interação, e pedi para ele soltar só a soma de quadrados e os graus de liberdade. Aí eu calculo aqui os quadrados médios. O quadrado médio não muda, né? Para qualquer modelo fixo, aleatório, enfim, não muda. E calculei a estatística F, só que aí na hora de calcular a estatística F eu tenho que prestar atenção. O tau i, que é o efeito do operador, tau i agora vai ser o operador, porque eu assumi que os operadores são fixos. Eu só quero comparar aqueles 3. Então, meu denominador vai ser o da interação. O operador não foi significativo. É o mesmo resultado que a gente teve quando a gente assumiu efeitos aleatórios. Agora, o beta vai ser o efeito das peças. Como as peças são aleatórias, né, a hipótese nula é de que a variância das peças é 0. O denominador aqui do efeito aleatório é o quadrado médio do E. E o p-valor foi 0. Então, aqui, da mesma forma, né, não há evidências de efeito entre os operadores e há evidências de efeito entre as peças. E a interação também não foi significativa. Então, tanto o fator aleatório quanto a interação, o denominador é o quadrado médio do erro, também não foi significativa, e a mesma ideia, a gente remove e roda o modelo de novo, tá? E como os operadores são fixos, a gente pode querer estimar os efeitos, tá? Usando aquela mesma equação, que é média do iésimo nível menos a média global. Aqui, gente, seria tal chapéu 1, tal chapéu 2 e tal chapéu 3, tá? Só que ficou tudo como 1, tá errado. Mas, de toda forma, a gente vê, assim, na verdade, o operador não foi um fator significativo. Então, a gente espera que os efeitos sejam todos muito próximos de 0, né? Porque, em termos do teste, eu estou falando que todos os efeitos, eu não rejeitei a hipótese nula, de que tal 1 é igual a tal 2 é igual a tal 3. Então, as estimativas pontuais, elas são diferentes, mas a gente sabe que na população não existe diferença. Mas a gente fez a estimação, porque, né, nesse modelo eu vou estimar os efeitos principais desse fator que é fixo e para o fator aleatório eu estimo as variâncias. Agora, só lembrando daquele detalhe que eu falei sobre comparações múltiplas, né? Se eu quiser, por exemplo, ajustar um intervalo de confiança para uma determinada média de um fator, que nem é no contexto de comparação múltipla, é simplesmente estimar a média do fator fixo, que é o operador, e construir um intervalo de confiança para essa média. Então, eu peguei, ó, intervalo de confiança para a média do iésimo operador.
Tá? A medida de erro padrão, a gente tem que substituir na equação. Aqui é a equação como se fosse um intervalo de confiança para a média pela distribuição T. A mesma equação, só que aqui eu vou usar como erro padrão quadrado médio de AB dividido por B vezes N. Tá? E aqui eu fiz intervalo de confiança. Eu fiz a conta mesmo lá no R, né? Deve ter algum pacotinho que calcula isso pra gente. Mas aqui intervalo de confiança para as médias dos operadores. Os intervalos tem interseção entre eles, porque não tem diferença de fase entre os operadores. Mas como que faria o intervalo para o operador 1, 2 e 3? Tá? Usando essa fórmula corrigida aqui do erro padrão. E as componentes de variância das peças e da interação, e a gente fica de novo com aquela situação esquisita que a estimativa pontual da variância da interação é negativa, mas a gente sabe que isso é uma indicação de que realmente ela é muito próxima de zero. Ela não foi significativa, o certo é tirar ela e rodar o modelo de novo e reestimar essas quantidades. Tá? Aqui, pessoal, eu deixei um exercício aqui para vocês fazerem, se vocês quiserem, tá? É um experimento com 3 níveis de temperatura. Então, tem o fator numérico, que é a temperatura, e o fator categórico, que é a posição. A posição é a posição no forno, e é alguma coisa de metalurgia, né? Determinar se a temperatura do forno e a posição no forno afeta a densidade de um ánodo de carbono. Então, experimento fatorial com 3 réplicas. E a temperatura é um fator numérico. Sendo ela um fator numérico, não faz sentido falar. É fixo aleatório, porque é um fator numérico, né? Eu escolho 3 níveis, 3 valores. Então, na modelagem, eu trato como sendo fator fixo, tá? Agora, a posição no forno, nesse caso, ele é um fator aleatório, porque eu tenho várias posições possíveis, eu selecionei 2 posições, tá? Então, eu caio no modelo misto, em que temperatura é fator fixo, posição é fator aleatório. Então, os dados são esses aqui, né? Eu coloquei já o comando para colocar no R, e aí, se vocês quiserem fazer, assumindo essa composição aí de um modelo misto, tá? Gente, alguém tem alguma dúvida? Beleza, gente. Então, fica os exercícios aí. Tem dúvidas, Lívia? Sem dúvidas. Beleza, gente. Se quiserem fazer o exercício aí. Essa matéria é um pouquinho mais difícil de aprender, tipo, de absorver direto, mas eu acho que fazendo exercício vai ser fácil. Vendo como é que vai se comportando, etc. Fausto falou, professora, não acha melhor você fazer com a gente? Claro, Fausto. Vamos fazer? Vocês querem escolher um aqui para vocês fazerem agora? Tem esse aqui do modelo misto. Tem esse exercício aqui do modelo de efeitos aleatórios. Eu acho que tem um outro aqui, que é um modelo de efeitos fixos. Não, modelo de efeitos fixos também tem. E aí, vocês querem fazer um? Eu dou um tempo para a gente corrigir? O que vocês acham? Hein, gente? Eu vou fazer a chamada, tá? Enquanto isso. Então, vamos lá, gente. Qual é o exercício que a gente vai fazer agora? 1, 2 ou 3? Então, Fausto vota pelo modelo misto.
Tá. Vamos fazer então, gente. Professora, vamos no 3. Eu fiz um sample aqui porque eu não sei decidir nada sozinho, foi no 3. Tá bom, deixa eu colocar ele aqui. Vou fazer o misto, então. Deixa eu só fazer a chamada antes, tá, gente? Vamos lá. Peraí, gente. Vou pegar aqui. Ó, você. Ó, você tá então, eu te pedi para mim, você está incomodando. Você está incomodando. Então, vamos lá. André, Oi, tô aqui. Ézio, Oi, oi. Fausto, Presente. João Pedro, Eu. José Ricardo, Aqui, professora. beleza, Lívia, Eu. Maria Eduarda, Eu. Renan, Presente. tudo bem, Renan está conosco hoje. Bom, Tiago Presente, professora. e Vivian, Eu. muito bem, Vivian também, gente, maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu abrir meu mail. A gente vai fazer aqui. Tá. Vai ser por. Então, vamos lá, gente. Vamos pegar isso aqui. Então, lembrando, a temperatura é um fator fixo, a posição é um fator aleatório, tá? Vou colocar aqui. Dá para copiar. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai escrever um modelo, né? Antes da gente analisar. Então, vamos lá. Como que ficaria o nosso modelo aqui? Eu tenho resposta é a densidade e eu tenho temperatura e posição. É um modelo misto, tá? Então, eu vou pegar o meu y e j é igual a mi mais tau i, onde tau i é o meu efeito fixo. Qual fator que tem o efeito fixo aqui? É a temperatura. Então, meu tau i vai ser o efeito da temperatura, mais beta j, onde beta j vai ser o fator B, que é aleatório, que é a posição. Então, beta j vai ser o efeito da posição, mais tau beta e j, onde tau beta é a interação, tá? E o i varia de 1 até 3, porque eu tenho 3 níveis de temperatura, e o j varia de 1 a 2. Tá? A gente teria, então... Ai, gente, desculpa, eu não estou compartilhando, né? Eu estou falando aqui, não estou compartilhando. Deixa eu compartilhar de novo, gente. Então, eu coloquei aqui no R, mas voltando aqui, tá? Então, aqui, esse exemplo, temperatura e posição. Temperatura é fixa, posição é aleatória, tá? Então, eu vou ter YIJK, é a minha resposta. O I é o índice da temperatura, que é o tau i, que é o fator fixo. O J é o índice da posição, né?
que é o beta-J, que é o efeito da posição, que é o fator aleatório. E o K representa a réplica, né? São 3 réplicas. E então eu vou ter o tal beta e J, que é o efeito da réplica, tá? Então a gente vai ficar com esse modelinho aqui. Só que aí, assim, se eu pedisse para escrever o modelo, o que seria o modelo? É só especificar que o tau I, então, é o efeito da temperatura, o beta-J é o efeito da posição, e a interação tau-beta também vai ser um fator aleatório, tá? O I varia de 1 até 3, o J de 1 a 2 e o K de 1 até 3. Então, beleza. Aí a gente tem o nosso modelo, que seria a letra A. A letra B, realize uma ANOVA e teste as hipóteses associadas. Para fazer a ANOVA, como a gente não pode usar a tabela ANOVA direto do experimento fatorial, porque ele é um modelo misto, a gente vai fazer só a tabelinha ANOVA, igual eu fiz aqui nesse comandinho. Vou fazer a tabelinha ANOVA normal e vou pedir o A ou B para pegar isso aqui e calcular a mão, tá? Então, assim, gente, a gente vai ter que fazer as continhas à mão. Deixa eu só pegar aqui. Então, eu vou ter modelo. Vai ser o A ou B, né? E aí eu vou pegar a resposta, que é a densidade. Aí o fator fixo, primeiro. Aí aqui eu tenho que colocar que ele é um factor, tá? Que a temperatura tá como numérico. Factor da temperatura. O fator aleatório é a posição. Mais a interação entre a temperatura vezes a posição. Beleza? Esse é o meu modelo. Só que eu não vou pedir o summary, eu vou pedir só o A ou V. Para ele, porque o summary me dá a tabela toda. Eu só quero a soma de quadrado, tá? Beleza, gente. Aí, assim, a gente tem que fazer o cálculo dos quadrados médios. E calcular as estatísticas F, tá? Porque aqui eu estou pedindo para ajustar o modelo todo, né? Deixa eu ver aqui. Estou pedindo para construir a tabela nova. Realize uma nova e teste as hipóteses associadas. Então, vamos calcular os quadrados médios. Quadrado médio do fator fixo, que é a temperatura. Então, ele vai ser soma de quadrados da temperatura dividido pelos graus de liberdade da temperatura. Deve ter um jeito aqui de pegar os elementos mais fácil. Mas vamos seguir assim. Quadrado médio da posição vai ser a mesma coisa agora. Eu vou pegar a soma de quadrados da posição. Aqui é dividido pelos graus de liberdade, que é 1. E o quadrado médio da interação vai ser soma de quadrados da interação dividido por 2, tá? Que é grau de liberdade. E o quadrado médio do erro vai ser soma de quadrado dos resíduos dividido por grau de liberdade. Beleza, então aqui eu tenho meus quadrados médios, tá? Aí vamos calcular a estatística F para cada elemento. Vou calcular a estatística F, então, primeiro para a temperatura. A temperatura, como ela é um fator fixo aqui, o denominador dela vai ser a interação, né? Aqui. Isso aqui a gente viu. E a interação, o fator A, que é o efeito fixo. O denominador é o quadrado médio da interação. Então, a estatística F para a temperatura vai ser quadrado médio da temperatura dividido pelo quadrado médio da interação. Então, vai ser QM, temperatura, dividido por QM, interação.
Essa é a estatística F, tá? Aí a gente pode calcular direto o p-valor. Para calcular o p-valor, a gente tem que levar em consideração o grau de liberdade do numerador e do denominador. O grau de liberdade do numerador é 2, que é o da temperatura, e do denominador é 2. Então, eu vou pegar F com esses graus de liberdade aqui. Então, o p-valor, ele é a área acima da estatística de teste, que é a F por temperatura. Então, eu vou pegar 1 menos o acumulado, seria que é F, da F por temperatura. Quais são os graus de liberdade, né, do numerador? Tá certo, gente? Acho que é PF. Oi? O seu nome tá bem na frente, eu não tô enxergando. Eu acho que é PF ao invés de QF. Eu acho que é F também. Aí você coloca o quantio, que é F temperatura. Ah, tá, eu quero P, né? Claro, Aqui ele vai me dar... Quero a probabilidade, só que eu quero a cauda superior. Então, eu faço 1 menos... Isso. Né? Isso, então, p-valor para temperatura. Tá? Então, vou escrever lá, hipótese nula de que tal 1 é igual a tal 2 é igual a tal 3, que é igual a 0. Essa é a hipótese nula. Então, não há evidências para rejeitar a hipótese nula. Desculpa, gente. Há evidências, né? O p-valor bem baixinho. Há evidências para rejeitar a hipótese nula, ou seja, a temperatura ela tem efeito significativo, né? Na densidade. E agora a gente vai fazer o teste F para posição. Só que lembrando, como a posição é um fator aleatório, o denominador da estatística F vai ser o quadrado médio do erro. Então, ele vai ser o quadrado médio, ponto, posição, dividido pelo quadrado médio do erro. E aí eu faço a mesma coisa aqui. Para calcular o p-valor, vai ser a área direita da F ponto posição, só que os graus de liberdade da posição, então o numerador é 1, e do denominador, que é o erro, 12 graus de liberdade. Então, a posição também foi significativa, né? Aqui no caso, a hipótese nula é de que sigma ao quadrado de beta é igual a 0. Então, há evidências para rejeitar a hipótese nula de que a variância da posição é igual a 0, ou seja, a posição ela tem efeito significativo. A variância, devido a diferentes posições, né, ela é significativamente diferente de 0. E eu faço a mesma coisa para interação. Então, o quadrado, o F para interação, ele vai ser o QM da interação. Aí eu divido pelo erro também da interação. E calculo aqui a estatística F. Desculpa, calculo o p-valor aqui. O numerador da interação, que é o grau de liberdade da interação, é 2, né? E o erro, 12. Então, 0,42. Então, olha, percebam que a interação aqui não foi significativa. A hipótese nula é de que o sigma ao quadrado tal beta é igual a 0. Então, a gente não rejeita a hipótese nula, que a variância da interação é igual a 0. Então, aí a gente pode, né, rodar esse modelo sem interação e calcular esses quadrados médios todos de novo, né? Esse seria o certo aqui para a tabela nova, porque a gente tem que fazer a tabela nova já do modelo reduzido. Então, realizar a tabela nova, vamos ter que fazer isso, tá, gente? Vamos fazer de novo aqui tudo. Só que aí fica mais fácil, porque se não tem interação, eu não preciso calcular a estatística F à mão, porque a estatística F do summary, do comando AOV, vai funcionar, porque eu só preciso fazer essa correção do denominador aí da estatística F no modelo misto. Vai ficar igual. Então, o modelo 2, que eu vou chamar o modelo reduzido, vai ter só temperatura e posição, a interação não foi significativa. E aí eu posso pedir o summary do modelo 2, tá? Então, porque tudo vai usar como denominador o quadrado médio do erro. Tá? Então, a temperatura e a posição, ambos são significativos. Beleza, essa é a tabela nova. Tá bom? E aí, na letra B,
Estime as componentes de variância. As componentes de variância, aí a gente tem que pegar as fórmulas aqui das componentes. Aquela ali, a fórmula. Isso aqui eu tenho também. Olha só. A única componente de variância que a gente tem, na verdade, é a variância do erro, que vai ser o quadrado médio do erro. Então, a estimativa de sigma ao quadrado vai ser 442. E a estimativa da variância de beta, que é a variância da posição, então, vou pegar sigma 2 de beta, vai ser o quadrado médio de B, que é o quadrado médio da posição, né? Menos o quadrado médio do erro, dividido por A vezes N, onde A é o número de níveis da temperatura, que é 3, e N é o número de réplicas, que é 3. Tá. Então, sigma 2 beta vai ser 6.718. Então, eu tenho a variância total aqui vai ser 442. Professor, Sim. eu acho que esse sigma 2 beta não tá certo, não. Ah, será que tem que pôr parênteses? Nossa, Tava bem errado. Faz diferença, né? Botar o parênteses ali. Obrigada, viu? É que ele só fez a subtração, né, de cima. Então, a variância total vai ser, então, sigma 2 beta, mais o quadrado médio do erro, que é 442, né? Que é a variância, o sigma ao quadrado total a variância total é o sigma ao quadrado de y, né? A variância total. E aí a gente pode estimar também, no caso, o fator temperatura, como ele é um fator fixo, a gente pode também estimar o efeito da temperatura. Não sei se está pedindo isso aqui no exercício, deixa eu ver. Então, estime as componentes de variância, estime os efeitos principais para temperatura, né, que é exatamente a letra D. E calcule o intervalo de 95% de confiança para a densidade em cada temperatura. E aí, estimar o efeito da temperatura, aí a gente tem que pegar a média, né? A gente tem que calcular aqui, para cada temperatura, qual que é a média de cada temperatura e fazer a diferença entre a média na temperatura e a média global, né? Eu acho que tem algum comando que faz isso direto, não tem, gente? Vocês lembram? Senão eu vou ter que calcular tudo aqui. Alguém lembra de algum comando para calcular os efeitos principais? Deixa eu pegar aqui. Hein, gente? Vocês fizeram, hein? Na lista, vocês colocaram algum comando? Agora, cabeça não tô lembrada, não. Vou dar uma olhadinha na lista, peraí. Você tá trabalhando? Eu tô trabalhando. Que fofinho. Acho que fiz na mão. Não, é muito engraçado, porque eu expliquei para ele, né? Ah, filha, a gente trabalha, né? A gente recebe dinheiro porque a gente trabalha. Dinheiro para comprar brinquedo? Outro dia ele, mamãe, eu quero que você trabalhe muito, viu? Ele tem quantos anos? Não, esse foi o Theo, que é um de 4 anos. Oh. Dia que eu tava aqui até mais tarde trabalhando, e ele deitado na minha cama, ele, ai, mamãe, vem dormir, vem dormir. Mamãe, muito engraçado, ele me gritou ali do quarto. Você precisa trabalhar muito, mas não trabalha tanto, você também precisa dormir, viu? Porque ele tava com medo. Ai, que fofinha. Tipo assim, eu quero que você trabalhe muito para comprar meu brinquedo, mas agora eu tô com medo, eu não quero ficar sozinho.
Tadinho. Tá certo. Aí, fim de semana, quando você estiver sentada vendo TV, ele vai te mandar trabalhar para comprar brinquedo. Exatamente, gente. Fofinho. Cadê, gente, Gente, qual que é o comando? Eu acho que eu botei naquela aula de experimentos. Fator. Coloquei lá o comando. Que a gente calculou. As estimativas, né? Basicamente isso aqui. Nossa, não tem um comando aqui no slide. Gente, me ajuda aí, gente. Eu também tô achando que eu fiz na mão, porque eu não tô lembrada de ter feito com nenhum comando. Mas eu vou ver na minha lista. Eu acho que eu fiz a mão. A mão assim, né? Depois barro, falei, não, isso aqui não é isso. Já sei. Aqui, achei o comandinho. É o levels. Não, levels me dá os níveis. Estimação pontual, olha lá. Efeitos. Ah, tá. Você pede um model.tables. O modelo. Tá, o model.tables aqui eu vou pedir do modelo 2, mas ele vai me dar efeito também para o fator aleatório, né? Então aí a gente tem que desconsiderar. Deixa eu ver se vai dar certo. Então aqui para o forno a gente desconsidera, né? Mas para a temperatura tá aqui, tá vendo? O que são os efeitos, né? Seria a média a 800 graus menos a média global. Então, a média é negativa para as temperaturas, o efeito é negativo para as temperaturas 800 e 850 e positivo para 825. Eles são significativamente diferentes de zero, e eles são diferentes, né? Então, são as estimativas pontuais. Aí, para fazer as estimativas intervalares, a gente, né? Então, estima os efeitos principais para a temperatura, seriam esses valores. E para calcular intervalo de 95% de confiança, a gente precisa lembrar que o erro padrão, vamos supor que a gente vai usar o intervalo da T mesmo, né? O erro padrão vai ser o quadrado médio. Ah, tá, gente. Aqui não vai mudar, seria o quadrado médio de AB dividido por A vezes N, tá? Que é o que eu coloquei aqui no slide. Então, a gente teria que ter o cuidado de corrigir o intervalo de confiança aqui. Tá vendo? Igual eu fiz aqui. Seria o quadrado médio da interação dividido por B vezes N. Isso aqui seria o erro padrão. Só que percebam que a gente tirou a interação do modelo. Então, para o modelo reduzido, a gente vai usar o intervalo de confiança normal, que leva o quadrado médio do erro, tá? A gente não precisa usar isso porque não tem quadrado médio da interação mais. Isso aqui é para o modelo completo, tá?
Então, a gente usa a fórmula normal do intervalo de confiança, pegando aqui o quadrado médio do erro, tá? E dividido aqui por B vezes N, né? Onde B é o número de níveis do fator posição. Deixa só eu pegar a fórmula aqui. Aqui é o intervalo de confiança, por exemplo, para o primeira temperatura, tá? Vamos fazer. Então, aqui, deixa eu só pegar pelo nome das minhas variáveis. Eu vou pegar a média, né, da temperatura 1. Então, vou pegar densidade em que temperatura menor é a 800. Vou pegar essa média, que é 552,33, vou calcular o intervalo de confiança para ela, tá? Só que a gente vai usar o intervalo de confiança lá no quadrado médio do erro mesmo, porque a gente está com o modelo reduzido. Se a gente não tivesse com o modelo reduzido, a gente teria que pegar o quadrado médio de AB. É um intervalo de 5%. Aí eu vou pegar aqui o grau de liberdade do denominador, que é o erro, que é 14. Tá? Então, eu corrijo aqui por 14. E esse 0,0178 é já a medida de erro padrão. Tá? O meu erro padrão aqui vai ser SQRT de quadrado médio do erro, que é 442, dividido por B vezes N, onde o B é o número de níveis do fator posição, que são 2, e o N é o número de réplicas. Eu tenho que pôr outro parênteses aqui, né, para não dar problema. 8,58. Isso vai ser meu erro padrão. Tá? Vou chamar aqui de erro padrão, vou jogar ele aqui. Tá, gente? Eu só adaptei a fórmula aqui. Aí ele me dá a estimativa intervalar de 95%, tá? Então, com a estimativa pontual da densidade a temperatura de 800 graus é 552,33 e esse intervalo de confiança de 533,9 e 570,7 contém o verdadeiro valor com 95% de confiança, tá? Seria a última letra lá. E a gente teria que fazer isso para cada temperatura, repetir para cada temperatura. Tá, gente? Acho que seria isso, esse exercício. Beleza, gente? Então, a gente estimou tanto os efeitos aleatórios, né, os parâmetros da distribuição dos efeitos aleatórios, quanto o efeito fixo aí no modelo misto. Bom, alguma dúvida, gente? Não, professora, obrigada por ter feito com a gente. Beleza, gente. Valeu, então. Na quinta-feira a gente se encontra. E aí a gente fica com esse combinado, então, tá? Da lista, dos artigos. Aí para a semana que vem eu vou preparar a lista e vou montar o roteiro também para a apresentação dos artigos, tá? Para vocês terem uma direção aí. Isso, gente. Obrigada e boa aula, bom descanso. Até quinta. Valeu, tá? Até quinta. Beijo. Obrigada. Beijo. Obrigada a você.